Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Então, a continuação aí da nossa atividade. Agora a gente vai falar só especificamente da análise, né, ou das análises. Então, para montar a análise vertical, eu já comentei com vocês um pouquinho na aula anterior, mas o raciocínio é: primeiro, precisamos ter as demonstrações elaboradas, né? Esse é o primeiro desafio a ser vencido. Depois, o que é análise vertical? É análise de composição. É o quanto, né, dentro daquele escopo que você está estudando, no caso aqui um balanço, uma DRE, está dividido cada um dos percentuais. Então, quando a gente olha e faz o cálculo aqui, por exemplo, o ativo circulante, o ativo não circulante, linha por linha, conta por conta, a gente está considerando sempre quem? O total, né? O total do ativo é o nosso 100%. Então, para fazer análise vertical, eu sigo uma mecânica, uma fórmula muito simples. Eu vou pegar o valor da minha conta, que é o ativo circulante, poderia ser o banco aqui, que ele está repetindo o saldo, pode ser o imobilizado, pode ser o veículo, qualquer uma delas, e vou trabalhando esses percentuais. Aqui o percentual da depreciação ficou negativo, né, porque eu entendo que a depreciação ela é uma conta redutora, ela diminui, né, ela faz esse processo inverso aqui dentro do conjunto de bens e direitos. E aí o processo de interpretação ele tem que ser feito, assim como eu coloquei aqui para vocês, né? No caso, apresentar o relatório e análise das demonstrações contábeis. O que significa, então, essa análise vertical? De composição, porque eu vou entender como é que está composto, qual é a base, a estrutura daquele patrimônio que eu estou analisando. Então, do meu conjunto de bens e direitos, que é o meu total do ativo, eu vou ter uma composição onde 76% estão na forma de ativo circulante. E desses 76, exatamente o mesmo montante está, na verdade, na forma de banco. Banco significa dinheiro, né? Significa alta liquidez. E 23%, que é a diferença, vai estar na forma de ativo não circulante, bens e direitos de longo prazo, principalmente aqui no caso o imobilizado. Para o passivo, a gente vai seguir a mesma mecânica, então eu vou dividir cada uma das contas pelo meu total do passivo. E aí eu vou entender o quê? Que, olha, dos 214 mil, que é o conjunto de obrigações que a empresa possui, 2% estão na forma de curto prazo, obrigações com terceiros, passivo circulante. É desse aqui que eu estou falando. Passivo não circulante não é nada, e o restante, ou a grande maioria, está na forma de patrimônio líquido, que é um resultado muito positivo, né? Porque a empresa possuir poucas dívidas, poucas obrigações com terceiros, lhe dá ali uma margem, um fôlego, enfim, um resultado muito bom. Que isso, inclusive, vai refletir naquela análise por índices que a gente vai ver. Para análise vertical da DRE, eu tenho que considerar o total sendo a minha receita bruta, porque ela é por períodos. Então, sempre eu vou partir da receita bruta. Por isso que aqui a gente inverte. Então, antes era embaixo, no caso do balanço, agora vai ser em cima, no caso da DRE, com a minha receita. Então, eu vou pegar uma conta, por exemplo, aqui as minhas deduções, e dividir pela minha receita bruta. Então, tem outras análises também que a gente pode aplicar, mas aqui é a mais simples, né? A mais prática de ser feita. E aí eu vou fazendo essa mesma mecânica para todas elas. O lucro, por exemplo, eu vou dividir, né, o resultado líquido do exercício, eu vou dividir pela minha receita bruta, para entender o quanto disso de fato sobrou para a entidade, que foram os 10 mil reais. Ou seja, 41% neste caso aqui. Para o mês de novembro, mesma coisa. Então, cada uma das continhas eu tenho que fazer essa divisão. Aqueles que estão zerados, eles nem precisariam estar no balanço. Né? Eu só deixei para vocês poderem se localizar e saber, no caso aí do zerado, né? Obviamente, eu não vou ter como dividir zero por 249 mil. Então, o percentual significa zero também. Do passivo aqui, então, vejam, quando a gente analisa, né, e compara, e isso vai ser mostrado mais claramente na análise horizontal, mas pela própria identificação aqui, a gente vê que o passivo circulante ele aumentou. Né? Agora ele, na verdade, representa 3,35%. Então a empresa tem que ir fazendo esse monitoramento, fazendo essa análise. 3,35% do quê? Do total de obrigações, do conjunto de obrigações que a entidade tem com terceiros de curto e longo prazo ou com os próprios sócios. Então, diminuiu um pouquinho aí o resultado, né, efetivamente, aqui nessa composição. Para análise vertical da DRE, mesmo esquema, a gente vai trabalhar aí com a receita bruta sendo 100%, né, desculpem aí, deixa eu voltar aqui, e aí a gente faz as divisões de cada uma delas. Então, por exemplo, resultado operacional bruto, como é que eu estou fazendo essa continha? Estou dividindo aqui os 32.370 pelos 56 mil que foram as receitas do mês. Multiplico por 100 para achar isso em percentual, vou chegar ao total de 57,80, que é o que a gente tem aqui. Então, efetivamente, aí é prático, é fácil, não tem muito segredo. A interpretação disso é que geralmente
acaba custando um pouquinho mais, né? Acaba gerando um pouco mais de dúvida. Mas para análise vertical é composição, é dividir. Então é como se você olhasse aí uma casa, né, um conjunto de vários itens e fizesse ali uma interpretação. Então, quantos móveis estão na sala? Quantos desses móveis são móveis de luxo? E aí eu vou interpretando e verificando cada um desses elementos, de curto e longo prazo para bens e direitos e de curto e longo prazo para as obrigações. E também as obrigações com os sócios, que seria o patrimônio líquido. Na análise horizontal, eu falei para vocês sempre dividirem do mais recente para o mais antigo, porque daí a gente entende o processo de evolução, né? Então, aqui no caso, ó, como eu não tinha uma continha, um valor de contas a receber, ele fica zerado. Então, efetivamente, aí eu já expliquei isso para vocês também. Se a gente quisesse considerar, né, para ter uma informação aí, eu teria como fazer essa divisão. Imagina que que fosse um real, eu teria aí um avanço, né, de 3 milhões por cento. Então, a diferença aqui é que efetivamente eu preciso considerar aqueles que não haviam saldo, eu não consigo fazer uma análise. Eu sei que houve uma evolução e aí, de acordo com o montante que houve essa evolução, eu vou trabalhar aí, no caso, a informação. Então, 30 mil, se eu dividir por zero, eu não consigo. Agora, eu preciso fazer uma análise, eu quero interpretar isso melhor. 30 mil dividido aí, imagina que fosse 1, né? Eu vou entender que foi 30 mil por cento, né? Não 3 milhões, como eu falei anteriormente, mas uma evolução muito grande. Né? E aí eu tenho que entender, essa evolução ela é sempre boa? Não necessariamente, porque, olha só, eu faço uma venda a prazo, eu aumento o meu contas a receber, mas efetivamente esse dinheiro eu ainda não recebi. Eu tenho um direito, isso é positivo no sentido de bens e direitos. Então é uma coisa boa. Eu fiz uma venda. Agora, se eu estou precisando de dinheiro, se o meu passivo está aumentando muito, eu estou indo na contramão, porque eu vou precisar daquele recurso e às vezes o cliente não vai me pagar, às vezes ele, de fato, ele vai demorar mais para pagar do que eu imaginava, ele vai pagar com atraso, enfim. Né? Então, é preciso aplicar aí os princípios de gestão, de organização financeira, de controle de caixa, para tomar esses cuidados. Aqui, a análise se limita a verificar a variação de períodos específicos, tá? Então, no caso aí da nossa conta bancária, eu consigo avaliar que houve um aumento de 0,3%. Então, o 100, mais uma vez, aí significando, né? Imagina o seguinte, olha, que em novembro ele ficou com 164 mil, em outubro ele estava com 164 mil. Tá? Imagina que fosse esse o cenário. E aí, se eu fizer a divisão de um pelo outro, eu vou chegar a 1. 1 vezes 100 significa 100%. Então, o 100% nessa nossa linha de raciocínio, ela significa, na verdade, que foi igual, que não houve variação nem para mais nem para menos. Então, eu preciso tomar esse cuidado. Agora, se eu cheguei a 109,022 dividido pelo 164 do mês anterior, multiplico isso por 100, eu vou chegar a 103. Então, qual foi o aumento? O aumento, na verdade, foi apenas o 3,06% aí. Então, eu tenho que entender essa dinâmica, eu tenho que tomar cuidado nesse processo de interpretação. Tá? Aqui, a análise para o ativo não circulante, ou imobilizado, ele vai variar muito pouco. Né? A depreciação ela sempre vai dobrar, porque praticamente aí todos os meses eu vou ter esse acréscimo, né? Ela sempre vai aumentar. E no caso do passivo, a gente vai ter que tomar esses cuidados. Então, se eu estou falando de obrigações e aumentou, significa que a empresa está gastando mais. Né? Isso pode ser visto como o uso de capital de terceiros ou como um nível de endividamento maior. Vai depender da conta que a gente está analisando. No caso do ICMS, é um endividamento. Então, eu estou aumentando, aí eu preciso avaliar se o meu lucro proporcionalmente está aumentando em relação à minha obrigação a pagar. No caso do salário, não houve variação, INSS e FGTS também não, apenas o ICMS. O lucro, positivamente, né? Então, percebam, houve um aumento do ICMS? Sim, porque eu vendi mais, mas num bom sentido eu consigo interpretar que houve um aumento no lucro também. É uma variação aí de 90%, de 109%, 190%, desculpem, em relação de outubro para novembro, né? Então, fica bem tranquilo de interpretar esse processo. Análise horizontal das DREs, né? No caso aí, então, conta a conta, a gente vai dividir o mais recente pelo mais antigo e ver essa variação. Né? Então, é apenas para que a gente possa interpretar essa informação. Então, o lucro aí, no caso que eu falei, 90%, né? 190%
de aumento. E aí, por fim, a gente chega às análises de índices, né? Eu pedi aqui a liquidez geral, a liquidez corrente e o retorno do investimento. Vamos lá para as planilhinhas para a gente mostrar um pouquinho como é que são esses cálculos aí das fórmulas que a gente estudou. Então, qual é a fórmula da liquidez geral? O que é liquidez? É a capacidade de pagamento, né, da entidade. Então, eu pego o ativo circulante, somo o ativo não circulante. Então, eu fiz aqui no caso, deixa eu só corrigir aqui que é 31 de outubro, né? No caso, 30 de novembro, para a gente não confundir com o exercício anterior. Então, eu fiz a soma, ativo circulante, ativo não circulante, e fiz a divisão depois, né, ou a soma primeiro, no caso do passivo circulante e não circulante. Tá? Então, de onde que eu extraio? Está lá no balanço, olha só. Ativo circulante do mês de outubro, 164 mil. Ativo não circulante do mês de outubro, 50.750. E aí, somando os dois, chegou aos 214. Ativo passivo circulante e não circulante dos meses de outubro, aqui no nosso balanço anterior, 4.278, não circulante não tem nada, e faço a divisão. Né? Então, ativo dividido pelo passivo, no caso aqui, a gente só não está considerando nessa conta o nosso patrimônio líquido. E o mesmo processo, né, a mesma linha de raciocínio para o mês de novembro. Enfim, o que significa esse 50 da liquidez geral? Significa que eu tenho a capacidade de pagar todas as minhas dívidas. Quem são elas? Os R$4.000, 50 vezes. Então, se eu pegar aí esses 4.278 e multiplicar por 50,20, eu vou chegar aos 240.755 aí, enfim, né? Então, é possível que eu pague até 50 vezes tudo aquilo que eu devo. Essa liquidez, quando ela fica, imagina assim, olha, você tem R$10.000 de bens e direitos, sua conta bancária, e você tem uma dívida de R$9.000. Então, você tem um pouquinho a mais. Então, você teria como pagar apenas uma única vez e depois você já não consegue, por exemplo, pagar de novo. Precisaria entrar mais dinheiro, você precisaria ter mais bens e direitos. Então, é como se eu pegasse tudo isso aqui e vendesse, né, efetivamente, para poder, então, conseguir pagar as minhas contas em dia. Na liquidez corrente, eu vou apenas dividir o ativo circulante pelo passivo circulante. Corrente significa, então, o curto prazo. Então, eu apenas estou fazendo essa variação. Antes eu analisei tudo, agora eu vou analisar apenas o período em específico, que é o curto prazo. Então, fez a divisão, aí ela diminui, porque aqui no caso eu estou considerando apenas os meus bens e direitos de curto prazo contra as minhas obrigações. Então, por isso que eu tenho que fazer essas duas análises, né? É como se aqui no passivo, no ativo não circulante, eu fosse para o meu balanço. O que eu tenho no meu passivo não circulante? No meu ativo não circulante também. Então, aqui no ativo, tem o veículo, eu venderia esse veículo, transformaria em dinheiro. Eu tenho um imóvel, transformaria ele em dinheiro também. E aí, efetivamente, a gente chega à análise da liquidez corrente, depois tem a imediata, que eu já comentei também, as disponibilidades, né, que normalmente são as mesmas contas do ativo circulante, né, tudo aquilo que já está disponível já é dinheiro, já é de fácil liquidez. Tem a liquidez seca também, que a gente tira o estoque para poder entender, assim, se eu não vender nada, né, quanto que eu tenho de fato de disponibilidade, tá? Então, aqui no caso, o estoque ficou zerado, porque a gente vendeu tudo, e aí não há motivo para preocupação. Deixa eu só corrigir as datas aqui, que é outubro e novembro, né? E aí, no caso da liquidez seca, ele vai repetir os resultados anteriores, porque a gente não tem as contas que influenciam nesses saldos, tá? Depois chegamos aos índices de endividamento. O endividamento, primeiro, a gente avalia a participação do capital de terceiros, que é o passivo circulante, não circulante, dividido pelo patrimônio líquido. Então, quanto das minhas dívidas pertencem a terceiros e quanto pertencem a sócios? Seria esse o raciocínio. Nesse caso aqui é 2%. Então, no montante total, 2%, né, do total de dívidas. No endividamento geral, a gente avalia, então, o quanto do total do ativo, conjunto de bens e direitos, está comprometido com dívidas, né, para a gente tomar esse cuidado. O endividamento geral ele é muito interessante para se avaliar nas entidades, mês a mês, períodos, trimestres, né, enfim, de determinadas épocas aí, para a empresa poder manter esse controle em relação ao seu nível de endividamento. A composição é para separar o que é curto e o que é longo prazo. Então, eu pego as dívidas de curto prazo e divido pelo total de dívidas que eu tenho com terceiros, que seria o passivo circulante e não circulante. E aí, aqui a gente fez a soma, né? No caso, passivo circulante, não circulante, eles vão ser a mesma coisa. Então, 100%, aqui no caso, só fazer a correção ali,
é a composição do endividamento. Ela 100% está na forma de curto prazo, né? Então, é para eu entender efetivamente aí. Aqui, endividamento geral e não liquidez. As fórmulas estão corretas, tá? Só para deixar claro aí. A participação de terceiros no capital da entidade, né? E aí, efetivamente, a gente chega então a outra análise que eu pedi para vocês, que a liquidez geral já está lá, então a gente faz a continha e traz para cá no relatório. Então vamos lá. Liquidez geral foi 50,20, depois 29,85. Então, liquidez geral, 50,20 em outubro e 29,5, é isso? 85, né? Em novembro. Então, qual que seria a forma de explicar isso, né? Em outubro, a entidade possui 50 vezes a capacidade de pagamento de todas, né, as suas dívidas. Quando a gente diz isso, nós estamos fazendo análise, né, das dívidas. Por que todas? Porque eu estou considerando aqui o meu curto e longo prazo. Quando eu falo todas as dívidas, seria isso. E para novembro vai ser o mesmo raciocínio. Então, em novembro, cidade 29 vezes. Ela caiu, né? Ela diminuiu para 29 vezes. Então, com essa leitura, eu já sei que esse nível de endividamento está aumentando. Se o nível de endividamento está aumentando, significa, por lógica, que a capacidade de pagamento está diminuindo também. Então, eu faço essa análise justamente para interpretar. A liquidez corrente é apenas o curto prazo. Então, aqui no caso, quais foram os resultados? 38 e 23. Em outubro, em novembro. Mas o que são esses 38? O que são esses 23? 38 vezes a capacidade de pagamento de suas dívidas de curto prazo. E o mesmo para novembro, 23 vezes a capacidade de pagamento das suas dívidas de curto prazo. O que é o curto prazo na contabilidade? Lembra sempre disso. Até 12 meses depois da data de demonstração. Tá? E o retorno do investimento, que eu não mostrei aqui ainda, mas vamos dar uma olhada, que está aqui, né? Deixa eu só mostrar as outras, que seriam os índices de rentabilidade. Então, a margem líquida, quando a gente está calculando, a gente considera o lucro líquido e as vendas líquidas. Então, a venda líquida é porque eu tenho que tirar o imposto, né? Isso pertence ao governo, então não faz sentido analisar por parte aí da perspectiva da entidade, da empresa. Então, eu pego apenas a venda líquida, vou lá para a minha DRE, tá? Só para mostrar aqui no caso. A gente tem a nossa receita operacional, 56 mil, e o que é a minha venda líquida aqui efetivamente? Então, observe os valores. Olha, a gente usou o 20.750 e depois o 46.480, aqui no caso para os meses de outubro 2021 e 30/11, né, novembro 2021. Eu estou considerando que eu vendi 25 mil em outubro, mas eu tenho um ICMS que pertence ao governo dessa venda. Então, eu já tiro isso da minha continha. E aí, a partir desse raciocínio, eu teria a minha venda líquida, que é essa faixa aqui que a gente está analisando nesse momento. Tá? Então, para os dois casos. O que é o lucro líquido do período? É o meu resultado líquido, é aquele que vem aqui embaixo. Ó. É também aquele que vai lá no balanço. Então, eu estou fazendo uma divisão dessa continha, o 10.472, que foi o lucro do mês de outubro, dividido pelo 20.750. E por 100, uma vez 10 aqui, né? Vai dar os 50 no total. Então, 50%. Quer dizer o quê? Que de 20.750, 50% disso formou-se na forma de lucro, transformou-se em lucro. Quer dizer que as minhas despesas, né, entre a venda líquida e todas as despesas fixas que eu tenho ali relacionadas à atividade do negócio, não estão tão altas.
A rentabilidade do ativo, né, efetivamente, aí para a gente poder analisar, eu considero o meu lucro líquido antes do imposto de renda dividido pelo ativo total. Então, o lucro vai ser o mesmo, o ativo total é a informação do balanço. Então, é a rentabilidade, é o lucro que eu estou obtendo pelo conjunto de bens e direitos que eu possuo. Né? Então, todo o investimento que foi feito para a empresa comprar lá o veículo, comprar estoque, ter o dinheiro bancário, ter o contas a receber, enfim, né? O imóvel também que a gente comprou. Então, tudo isso foi investimento. Né? E eu quero saber, em relação ao retorno que eu estou tendo, lucro todos os meses, desse conjunto de bens e direitos que eu investi. Né? Então, eu vou fazer essa divisão. Então, 4% no mês de outubro e 12% no mês de novembro. E o retorno do investimento considera aí a soma do patrimônio líquido. Né? Então, eu vou observar ali justamente o lucro do período em relação ao conjunto do patrimônio. E aí, faço essa divisão. A informação do patrimônio líquido está lá no balanço. Então, a partir disso, eu vou considerar aqui, então, 4,98 e 12,62 para os meses. Então, 4,98 em cima, né? Primeiro, 4,98 em outubro e 12,68, é isso? 62, né? Em novembro. Agora vamos entender o que significa, então, esse raciocínio, né? Em outubro, o retorno do investimento realizado pelos sócios foi de 4,98. Então, quando a gente tem, imagina o seguinte, um plano de negócios que a empresa estimou que o retorno seria de 2% ao mês. Né? Estimou a partir de algumas expectativas, de algumas análises que foram feitas de mercado. E aí você observa que o retorno, de fato, na verdade, foi de quase 5%. Então, isto é uma análise muito positiva. Aí você considera esse fator. Se a empresa não tem nenhum parâmetro, ela vai começar a construir esse parâmetro. Então, por exemplo, eu não faço ideia de qual seria o retorno ideal para o meu negócio, né, em relação ao investimento que eu tenho, o lucro que eu obtenho todos os meses. Ok, tudo bem. Então, você começa a criar esse histórico de análise, e aí, a partir dos anos, né, a partir dos meses, das competências que vão passando, você vai conseguindo fazer esse parâmetro. Então, quando a gente não tem uma informação prévia, uma expectativa para ser respondida, a gente considera, olha a diferença. Então, de um mês para o outro, eu consegui praticamente dobrar, mais do que dobrar, na verdade, né? O retorno que eu tive desse investimento, desse patrimônio que foi colocado à disposição da entidade. Então, isto é uma avaliação muito positiva. Enquanto, em novembro, o retorno superou 12%. Então, numa avaliação geral, se a minha capacidade de pagamento, a minha liquidez, né, seja ela geral ou corrente, são muito positivas, eu tenho muito recurso, muita sobra de recursos para poder pagar todas as dívidas que eu contraí até o momento. Se o retorno está numa crescente constante, o que eu posso avaliar dessa empresa? A entidade possui alta capacidade de pagamento de todas as suas dívidas. O todas aqui significa curto e longo prazo. Poderia trabalhar essa informação, né? Poderia aprofundar essa linha de raciocínio aí para separar o que é o curto, o que é o longo, enfim, mostrar esses montantes. Ao mesmo tempo, observa-se o quê? Que a entidade tem aumentado o retorno do investimento. Além de tudo isso, recomenda-se o que para a entidade? Que ela estude, por exemplo, a possibilidade de expansão do mercado. Por quê? Porque eu estou observando que da forma que ela está, é claro, são só 2 meses, mas a gente tem que trabalhar com algumas hipóteses, né? Só nesses 2 meses ela conseguiu manter ali um rendimento. O lucro ele não variou para baixo. Né? Eu tenho pouca informação, mas eu estou considerando o que eu tenho, então eu observo, analiso e avalio. Imagina você tendo um retorno de 5% ao mês. Né? Isso é um investimento altíssimo. Né? Você tem que considerar esse retorno. Esse é um não investimento, mas um retorno em percentuais muito alto. É muito pouco comum. Né? E aí, neste caso aqui, foi um resultado muito positivo. Então, se a empresa consegue, por exemplo, expandir o mercado, aproveitando que ela está tendo esse retorno alto,
ela vai conseguir garantir essa entrada em novos mercados, provavelmente aumentar um pouco desse retorno também, mas compensar, né? E aí aproveita que ela está conseguindo ter lucro agora nesse momento, amplia a sua base aí, o seu mercado, e futuramente mantém esse nível de retorno para mais, né, construindo aí um crescimento ao longo do tempo. Então, assim, né, em considerações, em avaliações, em análises, a gente tem que levar em conta todos os questionamentos que são feitos, né? Você sempre se coloca como o responsável pelo negócio. Isso aqui é só um exemplo do que a gente faria de análise, né? Do que a gente teria que interpretar. E aí, se eu tenho uma sequência, né, desse retorno do investimento por 12 meses, por 10 anos, eu vou construindo uma linha de raciocínio. E aí, se eventualmente eu tenho um período ali que está fora da minha crescente, que está fora do parâmetro, né, do padrão, eu vou conseguir observar e analisar os fatores que influenciaram aquele período a ser diferente, para corrigir eventualidades, né, para corrigir circunstâncias futuras, para que evite que isso aconteça de novo. Então, a análise das demonstrações, o relatório, a interpretação vai depender muito do seu nível de conhecimento, daquilo que você está buscando responder. Se existem questionamentos específicos, né, por exemplo, a capacidade de liquidez, a análise horizontal, que é o processo de evolução, ou até mesmo o próprio retorno do investimento que foi feito, é possível que se entenda, que se especifique, né, esses questionamentos e faça um trabalho mais dedicado. Mas, em essência, essa análise, essa interpretação aqui que a gente viu foi muito boa. Por quê? Porque a entidade ela consegue ter folga, né, de caixa para poder gerar ali, então ela consegue continuar suas atividades operacionais com tranquilidade, ela consegue ter um retorno muito bom em relação ao volume de vendas e ao que sobra de lucro para ela, porque, né, ela tem, aqui a gente não colocou despesas fixas normais, que seriam aí aluguel, água, energia, a estrutura física ali que você gasta com materiais, material de escritório, entre outras coisas que acabam sendo naturais, né, despesas recorrentes aí para as entidades. Então, de certa forma, o lucro dela, né, em relação à receita que ela obteve naqueles meses foi muito bom, muito alto, que também é pouco comum. Então, tem que se considerar aí cada um desses fatores para poder fazer as análises passo a passo, né? Eu só queria que vocês entendessem que assim, a aplicação das fórmulas ela é relativamente simples, né? Ela é fácil de interpretar. E cada negócio vai ter os seus parâmetros. Não existe, por exemplo, uma linha de raciocínio que eu falo assim, ó, esse tipo de segmento ele tem que ter um lucro de 20%. A gente até tem algumas noções assim, mas não quer dizer que, por exemplo, a Receita Federal fala que o lucro presumido de cada entidade de serviço é de 32%, mas ela fala isso para todo mundo. E às vezes o serviço de uma área ele pode passar desses 32%, às vezes o serviço em outra área também é serviço, mas ele só dá 10%. Então não tem como se basear exatamente por isso, né? Ela faz isso para fins de efeito fiscal, para fim de apuração de imposto de renda. E aqui a nossa análise não é especificamente para isso. Tá? Então, é interessante que se observe os resultados e quanto mais informação você tem, maior seja esse tempo para análise, né, mais dados você tem, melhor fica o resultado dessa interpretação. Então, eu posso só ter o índice, desde que eu consiga correlacionar esse índice específico. Né? Imagina que você colocou esses 10 mil reais lá na poupança, você vai esperar 30 dias e haverá um retorno desses 10 mil reais, de, sei lá, 100 reais. Aí você vai fazer essa divisão. Quanto que você colocou? Quanto que foi o retorno? E você vai ver se aquilo está de acordo com o que você esperava. Então, a ideia aqui é que não haja mais uma incerteza em relação à administração do negócio, em relação à evolução ou ao processo contrário também. Haja um controle do processo gerencial de cada uma das entidades. Aí as particularidades, a mecânica e a estrutura de cada uma vai ser trabalhada de acordo com a necessidade da informação. Tá? Mas, assim, trazer isso em palavras é relativamente simples, né? Como eu mostrei para vocês ali. E aí, o que você quiser comparar, se, por exemplo, voltando aqui na nossa linha de raciocínio, se você tem, vamos imaginar aí estudos comparados, né? Vamos imaginar que você tenha efetivamente uma outra entidade que você também conhece, que também é dos mesmos sócios, e o retorno delas não está nessas mesmas condições, né? Não chegou a 4,98% ou 12% nos mesmos períodos. Você consegue comparar uma informação com a outra. Se isso não está disponível, também não tem problema. Então, aqui a liquidez, né, de uma empresa é de 50 e da outra é de 20. Então, a atenção tem que ser voltada para quê? Para essa empresa que a liquidez está menor, né, que ela tem pouca capacidade ou uma menor capacidade de pagamento das suas dívidas. Enfim,
Então, é mais para que vocês conhecessem, né, pegassem essa mecânica, os exercícios que eu vou passando a seguir, eu vou tentar diminuir um pouco esse débito e crédito para vocês focarem só nos cálculos da análise, né? E aí conseguirem ir construindo essa interpretação, essa linha de raciocínio. Beleza? Então, obrigado aí mais uma vez pela atenção, pela colaboração de todos vocês, né? Bons estudos, vejo vocês na nossa próxima aula.